Olá, meus amigos, que o nosso Deus continue abençoando a todos vocês rica e abundantemente no nome de Jesus. Fiz uma oração, pedi a Deus uma direção para colocar no nosso coração uma mensagem para abençoar a sua vida, para me abençoar. Sempre que eu prego, eu também me abençoo, porque Deus também fala comigo. Muitas vezes eu vou levar uma palavra, não sei o que eu vou pregar, mas Deus coloca no meu coração na hora as palavras certas que nós precisamos ouvir para sermos abençoados. Eu gostaria que você me ajudasse. Eu gostaria de pedir e te implorar a tua ajuda. Me siga nesse canal. Se você me seguir, você vai me ajudar, porque essa mensagem vai ser propagada, vai ser levada às pessoas. Compartilhe esse vídeo, curta, me siga que eu vou te seguir de volta. Você pode também se inscrever no nosso canal, @BirajarOliveira55, tem um botãozinho preto aí, clica aí, se inscreva, curta, comente, compartilhe e acione o sino da notificação. Sempre verifique se você está inscrito ainda no canal, que às vezes o YouTube ele exclui algumas pessoas dos nossos canais. Então, dá uma olhadinha, vê se você está inscrito ainda, tá bom? Curta, comente, compartilhe, acione o sino da notificação, me siga que eu vou te seguir de volta e Deus abençoe a sua vida através dessa mensagem em nome de Jesus. Amém? Olha só, pessoal, o diabo, ele tem sempre a sua estratégia. Amém? Às vezes, ele não impede a pessoa de ir para a igreja. Antigamente, era uma dificuldade da pessoa ir para a igreja, né? Sim ou não? Aquela dificuldade imensa, a pessoa não conseguia chegar lá, mas o diabo mudou a sua estratégia. Às vezes ele até permite que a pessoa vá, mas dentro da igreja, ele impede a pessoa de ser abençoada. Porque se ela abre o coração e a palavra de Deus entra, o Espírito Santo entra no coração dela, há uma mudança, há uma transformação. Amém? Então ele procura cegar a pessoa, ele procura impedir a pessoa de dar ouvidos. Ela até ouve, mas não dá ouvidos, que há uma diferença. Você ouvir e você dar ouvidos. Quando é que a pessoa dá ouvidos? Ela dá ouvidos quando ela pratica. Ela dá ouvidos, igual quando você fala com o seu filho, né? Não mexe aí. Aí daqui a pouco ele vai lá e mexe. Você fala o quê? Você está me ouvindo? Ou você ouviu o que eu falei? Porque ele ouviu, não ouviu? Mas a gente pergunta se ouviu, se não ouviu, por quê? Porque não obedeceu. Não é assim? Assim também somos nós. Então o que o diabo fez? O diabo ele mudou a estratégia dele. Tem muitas pessoas que dão ouvidos ao diabo dentro da igreja, pensando que estão dando ouvidos a Deus. As coisas de Deus são muito simples, mas o diabo tenta, sabe? Ele tenta enfeitar as coisas para poder fazer a pessoa ser manipulada e ficar longe de Deus. Sabia disso? Quantas pessoas que são assim? Estão dentro da igreja, então ela acha que para Deus falar com ela, eu vou para um retiro, eu vou para não sei o quê, aí fica 3 dias no acampamento, que Deus vai falar com ela e volta frustrado. Como é que foi lá? Não gostei não, porque Deus não usou ninguém para falar comigo. Precisa disso? Precisa? Porque as pessoas que eu vi fazendo essas coisas, nenhuma delas se firmaram. Nenhuma delas. Por quê? Porque as coisas de Deus é simples. Você pode se humilhar, vai para dentro do teu quarto, você vai ganhar mais. Fecha a tua porta, bota a tua cara no pó, se humilha ali, fala com Deus ali, busca Deus ali para ver se Ele não vai falar com você. Para ver se Ele não vai falar no teu coração. Mas as pessoas querem um caminho mais curto. Você está entendendo? Olha o que a Bíblia fala aqui. Eu falei o que? 1 Timóteo, não foi isso? Capítulo 4, apostasia dos últimos tempos. Olha o que Deus colocou. Eu estava lendo isso aqui ontem. Já terminei o 1 Timóteo, mas eu estava lendo isso aqui ontem, o Espírito Santo tocou muito no meu coração. Olha o que ele diz aqui, não sei se foi ontem ou foi hoje, mas eu estava lendo Timóteo, estou lendo ainda. Olha só, acharei 4, 1 Timóteo 4, amém? Posso ler? Posso ler, dona Esther? Ou não? Enquanto a senhora procura, eu vou dar uma olhada aqui agora. Olha só, ora, o Espírito, ele afirma expressamente. Espírito aí com letra maiúscula. Qual é o Espírito que está afirmando? O Espírito Santo. É o Espírito de Deus que está falando. E ele está afirmando. Quando você afirma, porque não tem dúvida nenhuma. Amém? Ele afirma expressamente que nos últimos tempos, o que vai acontecer? Alguns apostatarão da fé. Amém, pessoal? Muitas pessoas vão morrer na fé. E sabe o que é uma tristeza, Jocely? Eles morrem na fé, às vezes, dentro da igreja. Isso é que é o pior de tudo. Porque quando ele está lá fora, você pode esquentá-lo. O que Jesus falou? Existe o frio,
o morno e o quente. E o pior desses três não é o frio, porque o frio você pode esquentar, mas e o morno? A Bíblia fala que o morno, ele causa náuseas em Deus. Jesus falou, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Amém? Então, como eu falei para você, antigamente o diabo impedia a pessoa de chegar na igreja. Hoje ela deixa ele chegar e faz ela ser morna. Faz ela questionar as coisas de Deus. Faz ela pensar que para ela servir a Deus precisa de pirotecnia, precisa de coisas extraordinárias para ela servir a Deus. Precisa de sacrifícios grandiosos para ela servir a Deus, e não precisa. Deus é simplicidade. Ele fala com você, não precisa de intermediários. Amém, pessoal? Está compreendendo, sim ou não? Não precisa. Está falando com você agora. Através da palavra dele. Não é que eu esteja falando com você, não. É a palavra de Deus. Amém? É o que ele nos deu. Qual é o grande mediador entre Deus e o homem? Você sabe? Quem é? Cristo Jesus. Esse é o mediador. Glória a Deus. Esse é o grande mediador. Mas tem pessoas que querem se colocar no lugar dele e ser mediador entre você e Deus. Aí ele diz lá, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Por que eles vão se apostatar? Por obedecerem o quê? Espírito com letra minúscula, já não é mais o Espírito Santo. A espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Amém, pessoal? Então ele se disfarça. Eu estou pregando essa semana que o Espírito Santo está chamando a atenção da gente para essas coisas. O diabo se disfarça de anjo de luz. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler. Por quê? Para você não ser enganado. Se você ler a Bíblia, você vai ver a simplicidade que Deus se relaciona com o homem. Está entendendo, Terezinha? Leia, peça direção, faz uma oração. Meu Deus, fala comigo, me ensina aqui, meu Pai. O que eu tenho que fazer, como eu tenho que agir, como eu tenho que proceder. Porque cada vez que você colocar a sua vida na mão de Deus, mais Deus vai te abençoar, você, tua família e tudo que você tem. Ele vai cuidar de tudo, gente. Amém? Porque se você mudar, a tua família muda. Se você mudar, a tua família muda. E você vai transmitir para ela Deus. Você vai exalar o perfume de Jesus dentro da tua casa. Amém? E eu pergunto, que chance as trevas têm contra a luz? Nenhuma. Se você passar a ser luz na sua casa, as trevas não vão poder resistir. Mas tem muita gente que está dando ouvido a espíritos enganadores, que se disfarçam, que usa a boca de muita gente. Eu já preguei aqui. A Bíblia diz que nós temos que provar os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Não dê crédito. A Bíblia está dizendo, não dê crédito a qualquer espírito. Antes você tem que prová-los para ver se eles vêm de Deus. Amém? Para ver se eles vêm de Deus. Porque o diabo, pessoal, ele bombardeia a nossa mente. Se você não tiver uma opinião formada na tua cabeça, se você não tiver convicto ou tiver cônscio de que Deus representa para você, do que a palavra de Deus representa para você, do que o Espírito Santo representa para você, você vai ser bombardeado. Amém? E o diabo faz isso sem pena, sem dó e sem piedade. Por isso que ele está dizendo aqui, olha só, vamos aqui a 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios, é antes, tá? É antes. Um pouquinho antes aí. 2 Coríntios também, no capítulo 4. Amém? Também no capítulo 4.
Acharam? Hã? 2 Coríntios, olha só, Paulo, ele cumpre o seu ministério com fidelidade. Ele diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Amém? A gente não desiste, a gente não desfalece, a gente não se entrega. Porque não é fácil, pessoal. Viver o evangelho não é fácil. Entendeu, Celino? Viver Deus não é fácil. Não é fácil. Ser fiel não é fácil. Obedecer não é fácil. Porque todos que abraçam a fé em Cristo são... Quando você aceitou Jesus, quando você abraça a sua fé, você bota um alvo na tua testa. O diabo já vai mirar ali. Amém? Porque se você for um cristão verdadeiro, uma cristã verdadeira, você não só passa a ser uma ameaça para o diabo, porque você vai tirar outras pessoas da mão dele, outras almas da mão dele. Então você passa a ser uma grande ameaça para ele, porque vai dar baixa. Você vai dar uma grande baixa no inferno. Glória a Deus. Então é colocar um alvo nas costas, um alvo na testa. Aí ele disse lá, ó, pelo contrário, o que a gente tem que fazer? Rejeitar as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando o quê? A palavra de Deus. Porque muitas pessoas querem justificar os seus erros dentro da Bíblia. Tá entendendo? Isso é astúcia. Igual um advogado que a vida inteira pregaram para ele, falaram de Jesus para ele, ele não aceitou. E quando ele estava em cima de uma cama de hospital, prestes a morrer, chegaram lá para visitá-lo, ele estava lendo a Bíblia. A pessoa, ué, você nunca aceitou? Você sempre foi ateu? Ele falou, não, estou lendo a lei aqui para ver se eu acho alguma brecha. Ele é advogado. Ver se eu acho alguma brecha aqui para eu poder ser salvo. Só que não tem brecha. Só que não tem, filho. A palavra de Deus é perfeita, Senhor. A palavra de Deus não falha. Não adianta você querer procurar brecha ali para justificar um erro, uma falha, uma infidelidade, uma desobediência. Não adianta tentar procurar ali alguma coisa dessa forma, desse jeito, dessa maneira. Glória a Deus. Porque não vai achar. Ou você cumpre ela do jeito que tem que cumprir, ou então não adianta. Como eu falei aqui, não tem um meio fiel, não tem um meio obediente. Você é fiel, às vezes só, às vezes não. Ou é ou não é. Ou a vida está na mão de Deus ou não está. Porque aí o diabo fala, não, mas é assim mesmo, Deus sabe. O que a gente falou? Que as pessoas que obedecem a demônios. Aí o diabo fala, não é assim não. Não é bem assim como ele está falando. Né? Não foi assim o Ivete que a serpente falou para Eva? Não foi? Vem cá. Deus falou que se você comer dessa árvore, desse fruto, você vai morrer? Foi isso que ele disse? Está vendo? Como é que ele age? Não mudou a estratégia. Não mudou a estratégia sempre é a mesma. Sobre quem? Tá entendendo? Sei. Eu já ouvi cada absurdo. Às vezes eu ouço, sabe? Eu ouço para ver até onde vai o absurdo da pessoa. Tá entendendo? Então, o que acontece? Olha aqui, ó. Antes, então você não deve adulterar a palavra de Deus. Antes, pelo contrário, o que você tem que fazer? Antes, nos recomendamos o quê? A consciência de todo homem. Aonde? Na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Seja consciente, pô. Leia a Bíblia e tenha consciência, pô. Peraí, isso aqui não é só para os outros, porque às vezes as pessoas querem impor a justiça delas a outras pessoas, mas elas mesmas não praticam. Isso é para nós, para todo mundo. É para quem prega, é para quem está ouvindo a pregação. É para todos.
Amém? Usa a consciência. Porque a consciência a pessoa tem, ela pode ser endemoniada, ela pode ser drogada, ela pode ser o que for, mas ela tem consciência. Porque às vezes pesa a consciência dela. O drogado, quando passa o efeito da droga, não pesa na consciência dele? Bate aquele remorso, não é arrependimento, é remorso, porque depois ele vai voltar a usar a droga de novo. Mas ele fica ali, ele não queria estar ali. No começo, ele foi com as próprias pernas, mas depois que ele ainda dominava, depois ele passou a ser dominado. E quando ele passou a ser dominado pela droga, ele não quer mais servi-la. Mas só que aí é tarde. Tarde por quê? Porque ele não tem força, a não ser que ele realmente, né? Sim ou não? Você vê aí, ó, tem médico, tem advogado, tem professor, tem... tudo aí, ó, na Cracolândia. Vai lá se tu não acha pessoa de tudo quanto é nível. Tem, mas e força? Eu vi a foto de uma médica, antes e depois, linda, uma menina linda, e depois quando ela estava drogada na Cracolândia. Tá entendendo? Sim ou não? Aí olha só, ó, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para quem? É para os que se perdem quem está encoberto. Quando é que ele fica encoberto? Quando a pessoa não presta atenção. Quando a pessoa não dá ouvido, ele vai ficar encoberto. E enquanto ele está encoberto, ela está perdida. Como eu falei para você, tem pessoas perdidas dentro da igreja, porque não dão ouvidos à palavra de Deus. O evangelho ainda está encoberto, porque o evangelho salva, o evangelho transforma. Amém? Traz vida. Olha só, preste atenção. Nos quais, preste atenção, nos quais o Deus com letra minúscula deste século fez o quê? Cegou o entendimento dos incrédulos. Incrédulos aqui é os que estão dentro da igreja, tá? Tá? Por isso que eu falei, às vezes o diabo não impede a pessoa de vir na igreja. Mas quando ela está dentro da igreja, ele cega o entendimento dela. E ela passa a ser incrédula. Porque o incrédulo é aquele que já ouviu. Correto? O incrédulo é aquele que já ouviu. Ele ouviu e não creu. Ele passa a ser incrédulo. Não é aquele que ainda não ouviu, não. Por que ele quer cegar o entendimento do incrédulo? Para quê? Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A luz não vai resplandecer na vida dele. Se a luz não resplandece, ele continua onde? Nas trevas. Quando a luz resplandece, a Bíblia fala, o povo que jazia em trevas viu uma maravilhosa luz, que é Jesus, que os tirou das trevas. Então, mas enquanto a pessoa, essa luz não resplandece nela, através do evangelho, isso acontece através da palavra de Deus. Ela continua na treva. Ela continua aonde? Em trevas. Glória a Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Cristo. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá o quê? A luz. Ele mesmo resplandeceu aonde? No nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face. Então, iluminou o nosso conhecimento para ver a glória dele. Amém? Diga glória a Deus. Ele fez isso. Deus é maravilhoso. Olha só, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não a de nós. Em tudo somos atribulados. Porém, o quê? Não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Diga glória a Deus. Isso é para quem conhece a palavra. Isso é para quem tem o Espírito. Sabe que vai ser perseguido, vai ser atribulado, mas você vai permanecer.
Você vai permanecer na presença, porque a luz do Evangelho já resplandeceu na tua vida. Você já entende. Você não fica falando besteira. Você não fica, está passando por luta, eu tenho que procurar alguém para me dar uma palavra, para falar comigo, porque eu estou passando por uma prova. Irmão, bota o joelho no chão, busca Deus. Deus é a nossa esperança. Deus é a nossa bandeira. Deus é o nosso Senhor. Deus é o nosso bispo, o nosso pastor, nosso advogado. Deus é tudo nosso. Às vezes a pessoa recorre a outro, mas não recorre a quem tem que recorrer. Não busca quem tem que buscar. Está compreendendo? Sim ou não? Então por que você está aqui na igreja? O outro lá querendo uma revelação de alguém. Alguém tem que me revelar. Porra, alguém tem que me dar uma direção. Lê a Bíblia que você vai ter direção. Eu leio todo dia a Bíblia para me dar direção, para Deus me mostrar. E Deus fala comigo pra caramba. Esse dia mesmo Deus falou para mim, ó, você tem que fazer isso e isso. Falou no meu coração. Falei, é mesmo, sabe? Eu estou querendo uma solução, mas a solução está dentro de mim. Sabia? A solução está dentro de você. Só você pedir a Deus essa direção. É só você falar com esse Deus. Diga glória a Deus. Mas as pessoas estão procurando algo extraordinário. Deus é a nossa bússola. A palavra de Deus é a nossa direção. O Espírito Santo nos direciona. Tá bom? Dê ouvidos a essa palavra, seja abençoado, que Deus vai mudar a sua vida. Se você gostou desse conteúdo, nos siga nesse canal, curta, comente, compartilha, se inscreva, @Birajara Oliveira 55, clica aí nesse botão preto, se inscreve, curta, comente, compartilha e aciona o sino da notificação. Que o Espírito Santo possa ter abençoado a sua vida através dessa mensagem em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para ele. Glória a Deus! Aleluia. Amém?